Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Invista no seu futuro. Pós-graduação na FAFEM Mococa. Controladoria e Finanças. MBA em Gestão Empresarial. Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Professores mestres e doutores da USP. Informações www.fafem.com.br. No programa Educação e Cidadania de hoje, vamos falar sobre o desenvolvimento econômico e social. Para alcançarmos patamares de uma cidade economicamente desenvolvida, muita coisa precisa ser feita. É um caminho longo, onde sociedade civil e poder público precisam caminhar lado a lado, elaborando políticas públicas que possam reverter índices econômicos desfavoráveis, tanto no cenário estadual quanto nacional. Para falarmos mais sobre o assunto, eu converso com o professor José Bezerra Marinho, presidente da Futura Intercontinental Soluções. Ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e tem pós-graduação em instituições nos Estados Unidos, Suíça e França. E está na cidade de Mococa para participar do segundo Fórum de Desenvolvimento Econômico. Marinho, muito obrigado pela presença e pela entrevista aqui no programa Educação e Cidadania. É uma alegria estar aqui, Fábio. Marinho, a apresentação eu fiz aí, mostrei que um pouco do currículo do senhor, mas tem muito mais, né? Além de professor, de presidente da Futura, também já foi deputado, secretário de Estado. Quando a barba vai ficando branca, né, você vai podendo contar histórias aos netos, então a gente começa a se lembrar por onde já passou. E a minha vida começa de uma forma que toda a minha geração, de uma maneira ou de outra, passou por isso. Que foi... Bom, eu sou de uma família pobre do Rio Grande do Norte e com muito pouca idade já estava... Pra você ter uma ideia, a primeira greve que eu liderei eu tinha 12 anos, foi na renúncia de Jânio. Então, daí para frente, o movimento estudantil, o movimento de 68, o Congresso da Uni de Biúna, um tempo aí fui hóspede do governo federal como preso político. Então, essas coisas todas foram passando e essa militância começa nos movimentos de ação católica da igreja, nos idos de 64, e por aí caminhamos, né? Então, fiz política estudantil, fui presidente da União Estadual dos Estudantes e depois... A política partidária me animou muito chegar à Câmara Federal no momento que o país estava redigindo uma Constituição depois de 20 anos de ditadura, né? Mas você foi deputado constituinte, não? Eu assumi, na verdade, a Câmara no dia seguinte à promulgação da Constituição. Ela foi promulgada no dia 5 de outubro, eu assumi dia 6, porque tinha ficado com o primeiro suplente. Um dia desse, comentava aqui, naquela época, em Natal, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, eu tive 42.970 votos e fiquei com o primeiro suplente. E o nosso sistema eleitoral é de tal forma, até hoje, que deputados com 3.000 votos foram eleitos, por conta da coligação, do tipo de voto que tem, do coeficiente eleitoral, etc. Então, no Rio de Janeiro, foram eleitos deputados com 3.000, 4.000 votos, por conta da extraordinária votação que teve o Álvaro Vale, à época presidente do PL. Enfim, mas fui à Câmara, pude viver a atmosfera, o ambiente, e ver que, na verdade, a gente critica muito a Câmara e o Senado e os políticos, mas somos nós que estamos ali. Aquilo está nos representando. Tiriricando ou não, somos nós que estamos lá de alguma forma. E de alguma forma não, por uma escolha direta, embora o sistema tenha suas distorções, e são distorções muito, muito graves. E você também foi secretário de Estado? Fui secretário de Estado 2 vezes, né? 3 na verdade, 2 na mesma pasta, que era Indústria, Comércio e Turismo. Eu tenho uma alegria de ver hoje Natal como destino turístico conhecido no mundo, e tem lá uma parcela da nossa contribuição e de uma equipe extraordinária que eu consegui ter perto de mim na época. E daí para cá é isso mesmo, como consultor organizacional, fui diretor de um grande grupo empresarial brasileiro, o Grupo Odebrecht, e nos últimos anos tenho me dividido entre o Brasil e a África. A Futura é uma empresa de educação tecnológica, ela é o resultado da junção de uma parte vinda da experiência com importação e exportação, uma trade company, chamada PHE Union, no Rio de Janeiro, com professores e ex-diretores, como eu fui diretor também, do Senai. Então, aqui em São Paulo, nós fomos encontrar um grupo que dirigia um centro de referência do Senai,
que eram os 2 centros de Bauru e Lençóis Paulista. E com eles nós fundamos a Futura, que desenvolve programas de educação tecnológica em Angola e aqui no Brasil também. Professor, o senhor foi convidado para participar do 2º Fórum de Desenvolvimento Econômico de Mococa, que tem como finalidade e objetivo traçar metas e elaborar políticas públicas para desenvolver o município de Mococa. E é isso que a população tanto busca. Existe algum método, algum segredo para conquistar esse desenvolvimento tão sonhado pela cidade? Eu estou convencido, tanto pela experiência natural, né, que eu nasci numa região, não preciso dizer, eu nasci no Rio Grande do Norte, lá me criei, comecei a estudar lá, minha graduação básica foi lá. Não preciso dizer que as regiões economicamente deprimidas, você tem quase que um caminho de suicídio ou sobrevivência. E essa decisão não é uma decisão do governador, do prefeito, do presidente. Se a sociedade não quiser, se a sociedade não estiver decidida a querer, é impossível o mandatário, o gestor público conseguir alguma coisa. Então não vejo outro caminho a não ser que queiramos todos, como nação, e a realidade da nação, ela tem o seu nível de concreção maior no município. É um desejo e um trabalho coletivo. Porque, na verdade, nós confundimos muito a palavra utopia. Imaginar a Mococa super desenvolvida, referência para o mundo em desenvolvimento sustentável, é uma utopia? É. Só que utopia não é o irrealizável. Utopia é apenas o que não foi realizado ainda. A gente senta diante da televisão no final do dia, quando chega em casa, e começa a ver notícia ruim, e uma atrás da outra, e fica dizendo, mas só tem notícia ruim? Vale a pena? E eu me pergunto, e muitas vezes não fico feliz com a resposta que eu encontro, o que foi que eu fiz no dia de hoje para que tivesse uma notícia boa ali, hoje ou no futuro? De que forma eu contribuí para mudar esse quadro? Porque essa cisão do nós e o eles sendo o poder público, e nós, os sofredores... É muito cômodo também essa posição, né? Eu espero que outro faça por mim e estou acomodado na situação. E outra coisa, Fábio, responsabilidade é um atributo intrínseco à liberdade. Então você não pode querer a sociedade livre, democrática, que temos, graças a Deus, e não participar responsavelmente da construção do que essa sociedade vai ser. Essa democracia é muito mais do que você ir lá no dia 3 de outubro, aplicar o voto e deixar por isso mesmo. Né? Sobretudo quando você tem um sistema que nós, lamentavelmente, ainda temos no Brasil, em que se bombardeia pelos meios eletrônicos, hoje em dia, as campanhas, os candidatos, os políticos, não são eleitos pelos seus compromissos. Eles são eleitos pela capacidade que tem de se transformar em produto vendável. Então, o máximo respeito a todos os gênios do marketing político, mas definitivamente nós não podemos ser governados por sabonete ou por sabão em pó. Nós somos governados por pessoas que devem ter submetida à população suas ideias. A gente pode concluir que o desenvolvimento econômico ele tem que estar associado ao desenvolvimento social e principalmente ao investimento forte em educação. Porque uma sociedade que tem uma educação de alto nível, ela não se preza e não se amarra a essas questões políticas de criação de currais, de dominância de grupos negativos, não é verdade? Pois é, porque a educação, a primeira grande contribuição da educação diz respeito à autoestima, né? Então, alguém que seja capaz de conhecer, ele tem que conhecer-se a si, valorizar o que encontra e saber que o eu só se realiza no nós. A vida é resultado de relação. A educação, se a gente for chegar para o termo em si, a gente tem que considerar que a educação é alguma coisa que pode ser ofertada, mas tem que ser querida. Tem que ser desejada. O aprendizado não ocorre por recalque, você empurrando, ocorre por sucção. Tem que querer. E aí nós vamos nos defrontar com um quadro muito grave, seria até catastrófico, mas eu tenho um otimismo que vem junto com a minha fé,
e eu não consigo abrir mão. Mas o dado catastrófico é o seguinte: de 0 a 6 anos, a carência proteica de parte considerável do Brasil faz com que você dê uma diminuição da mortalidade infantil. Mas você fica com uma mortalidade surda. Não houve a morte efetiva, mas houve a falta de desenvolvimento do equipamento cognitivo que vai permitir com que esse ser humano seja capaz de aprender. Então eu fico achando curioso, porque sempre que se fala numa coisa, se quer excluir a outra. Me explico. Você fala na necessidade do liberalismo econômico. Pouca gente sabe, talvez, que Adam Smith, quando falou sobre liberalismo econômico, deixar fazer, deixar passar, deixar produzir, ele era, na verdade, não um economista, ele era um professor de filosofia moral. E aquilo que ele propôs que acontecesse depois de resolvidos os problemas éticos e morais. Então, se você soltar a sociedade para dizer quem tiver competência se estabelecer vai em frente e retirar disso 100% o papel do Estado, você, na verdade, está juntando a Olimpíada com a Paralimpíada. Porque tem pessoas que chegam ao mercado para competir e que não tiveram condições de ser educadas porque tiveram uma carência proteica. Não teve a base educacional, não teve a base, e não teve alimentação. Não teve proteína para fazer os engramas cerebrais, para desenvolver a capacidade cognitiva. E agora, no mundo de hoje, o que é que nós temos que fazer? Bom, o que é que nós temos que fazer? A primeira coisa, eu tenho que olhar hoje, no meu dia, na hora que eu sair desse estúdio de televisão, eu tenho que olhar para o mundo, entendendo que eu aqui falei sobre educação e o que é que eu vou fazer para educar. Marinho, dentro dessa questão, vamos discutir a questão local, mas vamos fazer um pouco do parâmetro internacional. A gente criou o conceito de que o desenvolvimento econômico tem que estar associado ao desenvolvimento social. Né? E a gente vê, por exemplo, um caso emblemático da China, que é desponta como uma das maiores potências mundiais, com crescimentos econômicos altíssimos, porém não reflete no desenvolvimento social. Né? A população ainda tem privações de liberdades individuais, não há um investimento forte na questão social. E essa seria a lógica do mercado mesmo. O mercado ele vê a questão do desenvolvimento puramente econômico, sem estar ligado necessariamente ao desenvolvimento social. Fábio, isso é absolutamente dramático. A propriedade da sua pergunta é extraordinária. Vamos tomar a China, né? A China, você tem uma coisa fundamental, absolutamente desconhecida, vilipendiada, melhor dizendo, vilipendiada, que é a liberdade. Eu não conheço a China, conheço o Oriente, mas não conheço a China, mas conheço Cuba. E quero dizer a você o seguinte: nenhum tipo de desenvolvimento que não tenha a prevalência da pessoa humana pode ser sustentado. Não adianta. O que a China está se propondo e que faz no mundo tem um prazo de validade. Porque a grande massa que você tem hoje na China, ela está sendo minimamente incluída nos benefícios do desenvolvimento. Minimamente incluída. Já há uma inclusão importante, comparando-se a outros tempos. Mas são puramente massas de produção. São massas de produção, não existe o direito do trabalho, o direito trabalhista é desconhecido. E eu conheço de perto, apesar de não ter ido à China, porque a China está invadindo o mundo. Eu vou lhe dar um exemplo. A África, dentro de muito pouco tempo, e é bom chamar a atenção aqui para uma coisa, nós falamos sobre a África como se fosse uma unidade. A África não é uma unidade, só em Angola, onde eu vivo, vou e volto há 18 anos, você tem dezenas de nações. Chamam etnia de uma forma reducionista. Na verdade, são nações. Só em Angola, que é um país de 15 milhões de habitantes. Imagine a África toda. O norte da África nada tem a ver com a África subsaárica. E dentro dessa própria parte da África, debaixo do Saara, você tem uma diversidade extraordinária. Eu vou dar um exemplo rápido do que é essa migração de sentido. A gente pensar que uma coisa
O escritor João Baldo Ribeiro, o acadêmico João Baldo Ribeiro, foi na Alemanha, ele passou um ano lá estudando, e o editor dos livros dele na Alemanha convidou para ser homenageado num jantar. E no jantar, a música que tocou foi uma música tocada por 2 peruanos, naquele pipipi do peruano, porque achavam que estava homenageando ele, que era sul-americano. Então, é o mesmo exemplo que se tem com a África. A África é lembrada mais pelo exotismo do que pela realidade que ela vive. Ou então pela fome, como se fosse uma coisa genérica. Edgar Morin dizia que o horror gera indiferença. E a indiferença gera o horror. A China está invadindo a África toda. Tire o norte da África muçulmana e você desça ali para a África subsaárica. Em Angola, a presença do chinês é enorme. E eu volto agora ao ponto onde fiz a digressão. Com relação a direito do trabalho, o chinês é tratado de uma forma indigna. Você tem lá empresas brasileiras, algumas, Camargo Correia, Odebrecht e outras, Queiroz Galvão, são empresas de construção, grandes empreiteiras. A qualidade de tratamento, de respeito ao trabalhador que essas empresas têm é no nível. Os chineses são tratados, eles não têm um canteiro de obra, um alojamento minimamente decente, minimamente digno. E isto é verdade, não precisa ir muito longe, não. Eles são de uma capacidade de trabalho extraordinária, dormem em cima, muitos deles, muitos, quando eu digo, são dezenas, em cima de um papelão no chão, e, na verdade, estão dando graças a Deus, porque a opção deles lá na China é pior. Isso não corre risco de se tornar como uma regra para o mundo? Se a nação ela quer desenvolver para competir com a China é complicado, porque por conta de todas essas limitações o produto acaba sendo barato, né? Porque a mão de obra é barata, quase escravo, podemos dizer assim. E como é que fica a questão internacional do comércio? O Brasil consegue competir com os mesmos produtos, por exemplo, com a China? Eu vou lhe dar um exemplo extraordinário. A empresa Coteminas, fundada pelo ex-vice-presidente Alencar, José Alencar, ela conseguia fazer no Rio Grande do Norte uma camisa de malha, vamos chamar de camisa T, porque se chama t-shirt, mas aqui no Brasil a gente costuma falar português. Então, ela faz uma camisa de malha tipo essa, mais simples, ela vendia em Pequim mais barata do que uma camisa feita na China. Pagando todos os direitos trabalhistas, dando emprego no Nordeste brasileiro, pagando energia elétrica, etc. Conseguia fazer isso. Então, o segredo é vontade? É vontade e, sobretudo, fazer com que as pessoas que trabalhem tenham uma transcendência e um significado no que fazem. Eu vou dar um exemplo que a China não me mete medo para que essa coisa se mundialize, como você adequadamente me perguntou, compartilhou comigo sua preocupação. Eu estou convencido, e a experiência é muito grande, de que se as pessoas nas empresas, os trabalhadores, os colaboradores, do mais alto nível àquele mais humilde que trabalha nas atividades mais simples, não conseguirem visualizar um significado, uma transcendência no que fazem, essa empresa não sobrevive. Ela não tem capacidade de competir. Eles têm que descobrir esse significado. Eu lhe dou um exemplo. Aqui em São Paulo há uma fábrica de fogões que começou a perceber uma quantidade grande de doenças de trabalhadores, de colaboradores, algumas relacionadas ao alcoolismo e etc. E começou a trabalhar para ver aonde essas doenças ocorriam, em que segmento. E descobriu que eram extraordinariamente mais frequentes naqueles que não viam o produto final do seu trabalho. Ele apenas batia um rebite numa chapa, e aquela chapa ficava ali e passava. Quem via o fogão pronto, quem embalava o fogão não adoecia, porque via o resultado do trabalho. Aquele que pegava apenas por movimento mecânico, que via uma parte e não via o todo, ele tinha dificuldade de perceber o significado do que ele estava fazendo. Um dia desse eu estava dando uma aula em Brasília, na Escola Nacional de Administração Pública, e perguntei, vocês aqui, o que é que faz você? E alguém disse, eu sou responsável pelo pregão eletrônico, para fazer licitação via pregão eletrônico. Eu digo, não. Você, na verdade, é alguém
que está tendo a transcendência e o significado seguinte: você está procurando fazer com que o dinheiro pago por um pedreiro quando sai às 5 horas da tarde do trabalho e compra pão para levar para casa, onde ele tem 6 pessoas para comer e só compra 5 pães, esse pão que ele deixou de comprar, que foi imposto, foi 17%, 18%, 15% de imposto, você está fazendo com que esse imposto, esse dinheiro que esse pedreiro não levou para casa, possa ser administrado, eficientizado e gere resultados. Agregar valor ao produto, Agregar valor ao trabalhador. Você está fazendo com que aquele imposto seja transformado de uma forma competente, eficiente e eficaz. Eficaz não se garante através da licitação, mas eficiente, transformado aquele imposto em um benefício social. Então, resumindo aí, passando a régua e respondendo objetivamente sua pergunta, não acredito que a gente corra no mundo esse risco. A consciência que se tem hoje no mundo está se espalhando. Há um inconsciente coletivo, sim, mas há também hoje uma rede, que é para o bem e é para o mal. Essa rede planetária, que é a internet, ela deixa as pessoas, através das suas ferramentas, dos seus aplicativos, em conexão. Então, e hoje é uma consciência crescente. Se você encontra na rede neonazistas, se você encontra na rede os loucos para armarem um episódio terrível, dramático como esse do Rio de Janeiro, há poucos dias, você encontra também, com muito mais frequência, a rede de construção de um mundo muito melhor. Marinho, como que a gente pode pegar, já nesse gancho de desenvolvimento internacional, nacional, promover no município a questão do desenvolvimento? O município ele pode aproveitar esse fervor de desenvolvimento e promover também políticas para buscar a questão da desenvolvimento econômico e social? Olha, Fábio, eu sou entusiasmado com... Eu não conhecia Mococa, fui trazido aqui pelo professor Eduardo Barizon e conheci durante o fórum. Né? Foi a melhor forma que eu podia imaginar de conhecer o município era no fórum. Visitei a cidade, uma belíssima cidade, a preservação, aqueles prédios centenários, aquelas casas, aquelas residências, que eu sou fascinado por aquela arquitetura, muito interessante. Mas no fórum eu vibrei pelo que eu vi das pessoas, das palestras, das pessoas, do prefeito. Então, eu estou convencido de que é possível tirar de um evento como aquele, com aquelas instituições que estavam ali, com a representatividade dela e com as pessoas que compareceram ao fórum, eu estou certo que se pode tirar dali um ponto que seja um marco na vida e no desenvolvimento de Mococa. E eu digo isso de uma forma muito, muito tranquila, porque eu ouvi excelentes ideias, eu tive a oportunidade de presenciar a participação, o querer está nos olhos das pessoas, está no que disseram. Agora, isso precisa de uma coisa fundamental, não é? É preciso que se sonhe com o futuro que se quer para Mococa. E é preciso que esse sonho, depois que a gente visualizar esse sonho, construa a escada, a ponte que vai levar esse sonho para a realidade. Sem sonhar, você não vai sair do momento que você está. Somente sonhando você sai. Ponto 1. Ponto 2, repito, utopia é o que não foi feito ainda. E o que é você que está em casa agora, ouvindo, está conhecendo esse nosso bate-papo pela internet? O que é que hoje você fez ou pode vir a fazer para que Mococa seja diferente? E pode ser diferente. É a participação. Definitivamente. Se quisermos todos, chegaremos aonde quisermos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E os exemplos no mundo são muito grandes. E não há tempo. O erro é uma forma extraordinária de aprendizagem. Se não houver erro, não há evolução. Porque se as cópias forem perfeitas, o ser humano nunca tinha chegado a ser o ser humano. Se as cópias fossem iguais à anterior, nós não teríamos evoluído como espécie. Né? Houve um momento em que o nosso ancestral, o Australopithecus, o nome demorou, mas chegou. Houve um momento em que ele deixou as árvores e foi para a savana, para o descampado da África. Nesse momento, ele deixou conforto, sombra, frutos,
Ele deixou uma vida muito arrumada e foi para o desconforto do descampado. Ele foi ter que caçar, ele foi ter que desenvolver competência mental para jogar uma lança e abater um bisão e matar um animal que estava correndo. Então ele tinha que aprender a jogar a lança na frente para quando ele chegasse na frente, a lança chegasse lá, atingisse a ele. Isso tudo foi obrigando a que o cérebro fosse se desenvolvendo, e ele foi errando e foi reaprendendo e aprendendo e se reprogramando, e por isso nós existimos como espécie humana. Quem ficou na floresta está lá até hoje, são nossos irmãos gorilas. Continuam lá e são gorilas. Quem veio para o momento de desconforto, para o desafio, para o risco, este deu origem a todos nós. Inclusive essa tecnologia maravilhosa que nos permite chegar à casa das pessoas. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com o professor José Bezerra Marinho. Marinho, obrigado pelas informações e pela entrevista no programa. Foi uma alegria, muito obrigado e parabéns a Mococa. O futuro que espera é maravilhoso. Acompanhe agora o Momento de Reflexão, com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões de temas para o nosso programa, você pode enviá-las pelo e-mail programaeducação@funvic.org.br. É muito importante a sua participação. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.